Bem-vindo ao NovoCast. Meu nome é Ana Luísa, do terceiro do ensino médio. Estamos aqui hoje com o Dr. Luiz Gustavo Martins. Ele é médico ortopedista, especialista em medicina esportiva. Aqui está a Maria Laura, do primeiro ano do ensino médio. A Maria Luísa, do terceiro do ensino médio. O Daniel, do segundo do ensino médio. E a Isabela, do primeiro do ensino médio. E esse aqui é o nosso entrevistado de hoje, Dr. Luiz Gustavo Martins. Boa tarde, é um imenso prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho da minha vida e da minha carreira. Espero que seja muito proveitoso para todos. Vamos lá. Hoje você é um grande médico renomado, mas o que na sua infância o levou para escolher essa carreira? Então, a minha infância é a base de tudo, né? A gente começa a aprender as coisas na infância. Eu sempre fui uma pessoa bastante curiosa pelas ciências, sempre fui alguém que era das ciências, não era das exatas e não era da humanas, sempre ficou claro em casa. A gente começa por aí, né? E o que influenciou muito na minha infância foi a minha mãe. Minha mãe teve uma grande influência estimulando. Minha mãe estimulava essa área da ciência, minha mãe estimulava a área da pesquisa, minha mãe estimulava a área do saber. A grande influência na minha vida, para a minha carreira, para o começo, foi minha mãe, que me ajudou a definir essa grande área. A primeira coisa que a gente vai pensar é que área que a gente gosta, né? Tomar uma decisão dessa aos 17 anos não é muito fácil. E a da infância, o que foi minha mãe estimulando essa área da ciência, da biologia, dessa área das ciências naturais, vamos dizer assim. Boa tarde. Como você motivaria alguém a seguir esse mesmo caminho? Dicas e conselhos te ajudaram na sua escolha? Sim. Escolher a carreira que você vai seguir pro resto da tua vida aos 17, 18 anos não é muito fácil, né? E aí a gente fica cheio de dúvida, fica cheio de ideias, né? O que é real, o que não é real, é muito difícil. E aí, como eu já disse, a minha mãe me influenciou muito, mas eu tinha um tio na família, que ele era um cirurgião, hoje não é mais, está aposentado, e ele foi um cara que me ajudou bastante. A gente teve algumas conversas, quando eu fui escolher a minha área, eu gostava, eu admirava ele como pessoa. A gente começa primeiro pelo exemplo, né, pela admiração. Era um cara, ele tinha uma energia boa, ele era um cara que estava sempre feliz, ele era um cara que estava sempre realizado. E eu fui conversar com ele o que ele achava da medicina. Ele falou assim, a primeira coisa da medicina, você precisa gostar de pessoas. Se você não gosta das pessoas, não adianta você ir para a medicina, você vai lidar basicamente com as pessoas. Depois você precisa ter algum grau de suporte de sofrimento, porque na medicina você vai mexer com o sofrimento das pessoas o tempo todo. Existe um glamour que a gente vê no consultório, né? Existe aquela coisa que a gente vê, a gente chega para consulta, parece uma coisa glamurosa, mas do outro lado tem uma pessoa que está a vida inteira mexendo com o sofrimento dos outros. Às vezes mais, às vezes menos, mas basicamente é isso. E a terceira coisa que ele falou, você tem que gostar de estudar e gostar dessa área mais biológica. Se você é um cara que tem uma mente exata, não adianta você pensar em seguir uma área da biológica, você tem que seguir uma área mais exata. Se você é um cara que gosta mais da humanas, a medicina tem algumas coisas que batem com humanas, mas essencialmente a medicina é uma área biológica, né? Você tem que gostar de química, você tem que gostar de biologia, você tem que gostar de pessoas, né? Então, basicamente foi isso. Foi lá com o tio que acabou fechando o que eu ia fazer depois. Boa tarde. Como a gente pode observar no seu currículo, você é bem aprofundado em diversas áreas e busca fazer isso corriqueiramente. Mas dentro do que você se aprofundou, qual foi a parte que você mais gostou, você mais teve aptidão? Então, falar para você que gostar, eu gosto de tudo. Não tem uma área específica, né? Eu fui fazer medicina porque eu gostava de mexer com as pessoas. Aí, durante a medicina, durante a faculdade, o que me chamou mais atenção foi o movimento humano, né? Eu acho que a gente se movimentar, a gente poder andar, a gente poder se exercitar, a gente poder correr, foi uma coisa que sempre me intrigou bastante. E aí, quando eu fui terminando a faculdade, tinha que escolher uma área de atuação. Na época, a ortopedia era o que mais se aproximava. A gente não tinha áreas tranquilas de fazer uma residência como fisiatria, como medicina esportiva, né?
que são áreas hoje que já não estão mais fáceis a gente fazer uma especialização. E eu fui para ortopedia, né? Ortopedia me chama atenção. Basicamente, eu sou um cirurgião do aparelho locomotor, a gente restabelece a função primordial de movimento, né? Mas não é só isso, né? Porque quando a gente começa a trabalhar no consultório da gente, de cada 10 pessoas que a gente atende, 2 vão precisar de cirurgia. E as outras 8, eu faço o que com elas, né? E aí você começa a estudar outras coisas, outras áreas. Aí eu fui aprender um pouco de dor, fui aprender acupuntura, fui aprender outras coisas que me ajudavam a aliviar as pessoas que me procuravam, né? Então, fazer dor e tal. E aí é uma busca constante. Acabei de fazer dor, tá bom. Estou tratando melhor da dor, mas o que causa a dor desse pessoal? Por que a pessoa tem dor nas costas? Por que a pessoa tem dor no joelho? Ah, só porque ela caiu? Ah, mas essa pessoa não caiu e por que ela tem dor, né? Ela não se machucou, por que ela está assim? E aí acabou voltando para a parte da parte esportiva, né? Se você não se exercita regularmente, se você não cuida do seu corpo, né? Se você não cuida da sua alimentação, se você não cuida do seu corpo, se você não dorme direito, é o básico do básico, você se expõe a um monte de situações que te levam a ter dor, né? E se você não cuida da tua dor direito, você acaba tendo uma lesão e acaba tendo que ser operado por causa disso. Então, o aprofundamento é nesse sentido. Uma coisa vai complementando a outra. Então, não tem uma coisa que eu gosto mais, eu gosto de tudo, né? Nós já sabemos que a medicina é uma paixão sua, mas ao mesmo tempo você tem uma família. Como você conseguiu conciliar a sua vida pessoal com a profissional? Não consegui. Não é fácil. A vida profissional com a vida pessoal é uma coisa muito difícil de conciliar. Não só na medicina, não. Em qualquer área que você comece a ir bem, se você for um advogado de sucesso, o teu trabalho vai exigir muito. Se você for um biólogo de sucesso, o trabalho vai exigir muito. Se você for um fisioterapeuta de sucesso, o seu trabalho vai exigir muito. E a exigência do trabalho, conciliar com a família, é uma eterna luta, né? Conciliar teus horários de lazer, conciliar com a tua família, conciliar com o teu trabalho. Alguma coisa sofre em algum determinado momento. Se você se dedica muito à sua família, o seu trabalho sofre um pouco. Se você se dedica ao seu trabalho, a sua família sofre um pouco. Então, é o eterno equilíbrio das coisas. Tentar equilibrar as duas coisas. Tem hora que está mais para um lado, tem hora que está mais para o outro. Tá? Não é fácil. Mas a gente tenta. A gente terminou o primeiro bloco com algumas perguntas. Agora a gente está no segundo bloco com temas diferentes. E vamos começar com a Isabela. Para você, empatia é uma característica fundamental para ser um médico? Sim. Empatia é fundamental. Se colocar no lugar do outro, entender o sofrimento do outro, é fundamental. É uma das características fundamentais de qualquer um que vá para a área da saúde e que queira cuidar de outra pessoa. Você tem que ter empatia. Na medicina, como nas outras áreas da saúde, sim. O ambiente hospitalar, ele pode ser um pouco opressivo para um paciente que acabou de sofrer um trauma. E nesse tempo de atuações, e até somando com os outros conhecimentos que você se aprofundou, que tipo de coisa você conseguiu ver que consegue melhorar o acolhimento e a situação desse paciente dentro do ambiente hospitalar? Então, o acolhimento é um assunto que o pessoal da enfermagem trata melhor do que a gente. O médico, ele tenta dar conforto para o paciente, mas ele não está lá o tempo todo, né? Por exemplo, com um paciente internado no hospital, eu passo para vê-lo de manhã e passo para vê-lo de tarde. Eu tento dar o maior conforto, a gente conversa, a gente dá atenção, a gente entende o sofrimento dele, medica. Mas quem está o tempo todo ali olhando essa parte do acolhimento é a enfermagem. E a enfermagem percebo que elas têm feito um esforço muito grande, né? E o pessoal tem tentado humanizar mais o hospital, né? Deixado mais, não aquele ambiente frio, né? Tem usado cores nas paredes, umas cores mais interessantes. Na pediatria a gente vê bem isso, né? O pessoal da pediatria já utiliza pinturas, né? Com foco na criança, brinquedo, né? Televisão, né? Tem o pessoal que vem para o hospital como voluntário para conversar com as pessoas que estão enfermas, né? Eu trabalho numa Santa Casa, então é um lugar muito religioso, tem o pessoal que vem fazer oração, né? Então tudo isso ajuda a quebrar um pouquinho esse ambiente hostil do hospital, né?
Mas, sem dúvida, é um ambiente hostil que todo mundo tenta fazer um pouquinho para melhorar a condição daquela pessoa, para deixar aquela pessoa com uma energia mais positiva, para ela poder suportar aquele sofrimento de uma forma mais positiva. Tá bom? Para o médico intervencionista, o que é a dor e por que os cuidados são fundamentais? Então, a dor, ela tem uma definição muito ampla, né? A gente tem uma sociedade internacional chamada IASP, que ela estuda a dor. E a definição dela de que a dor é um sofrimento, né? Que tem a ver com as experiências da pessoa. Então, a dor é uma sensação desagradável, que tem um componente físico, mas tem um componente emocional muito grande, tá? Então, tratar a dor tem a ver com isso, né? Você precisa entender o contexto da pessoa, você precisa entender o sofrimento dela, né? A dor de um não é igual à dor do outro, né? A mesma patologia que uma pessoa causa pouca dor, de acordo com a vivência dela, outras pessoas têm na mesma patologia muita dor, né? E você entender isso te ajuda a tratar, né? Você ajuda a ter um resultado melhor. Porque a dor não tratada, a dor negligenciada, ela pode se tornar uma dor crônica, né? E das coisas mais difíceis que eu já tive experiência de tratar na medicina, a dor crônica é uma delas, né? A dor pode ser definida por tempo e pode ser definida por tipo de dor, né? Então, a dor aguda é uma dor que tem uma duração de algumas semanas. Uma dor crônica é uma dor que já tem duração de alguns meses, às vezes alguns anos, né? Qual que é a implicação disso, né? Na fisiologia e na patologia. A dor aguda, você tem um sistema de transmissão da dor intacto. Você tem um receptor de dor, você tem uma transmissão daquilo para a medula e aquilo vai para o cérebro da pessoa para a pessoa interpretar aquilo como dor. E ela tem meios de modular essa resposta dolorosa. Ela consegue modular de forma positiva ou de forma negativa. Quando você tem um paciente com dor crônica, ele perdeu a capacidade de modulação dessa dor. Então, qualquer estímulo, às vezes um estímulo muito pequeno, ele não consegue modular essa resposta para aquela pessoa vir um sofrimento muito grande. Então, cuidar da dor é cuidar da pessoa, né? Quando você cuida da dor, você melhora o sofrimento. A maior busca das pessoas por tratamento médico, se você colocar lá no Google e lá, qual que é a maior causa, ou na inteligência artificial agora, né, que está na moda, você vai ver que o que as pessoas mais buscam é controlar a dor, seja ela de qual natureza for. A dor ortopédica, que é a dor que eu trato, é uma dor de alta prevalência. As pessoas têm muita dor ortopédica, né? E, ao meu ver, muito relacionado ao negligenciamento do autocuidado. Muito negligenciado em relação à alimentação, muito negligenciado em relação à prática de esporte, tá? Isso vai se acumulando e a pessoa acaba tendo uma dor. A parte de intervenção, o que é ser um médico intervencionista? O médico pode ser um clínico de dor, eu posso te atender e te dar remédio para dor, né? Eu posso te atender e fazer uma sessão de terapia com você para dor. Ou eu posso atender você e fazer um procedimento para ajudar a aliviar a sua dor. A intervenção é um procedimento que ajuda, né? Com anatomia, com fisiologia, a gente consegue, com pequenos procedimentos, fazer alguns bloqueios de nervo, injeta anestésico no nervo. Isso ajuda a pessoa a melhorar da dor, tá? Então, cuidar da dor é cuidar da pessoa e evitar que se torne uma coisa pior para aquela pessoa, uma experiência mais desagradável e de difícil controle, tá bom? Oi, eu queria saber qual foi a sua melhor e a sua pior experiência durante seu tempo de profissão. Agora de manhã. Agora de manhã. A gente vive a medicina, como qualquer profissão, você vive o melhor e o pior o tempo todo. Melhor experiência. Aquela paciente que estava com dor, que eu consegui fazer alguma coisa, que ela voltou melhor. Agora cedo, eu estava atendendo, eu vivi isso. Fiz um procedimento com a dor sob controle e tudo bem. Acabou de sair ela, entrou uma outra paciente, que eu fiz a mesma coisa e voltou igual. Estava com muita dor e continua com dor, né? Então a gente vivencia em qualquer profissão altos e baixos o tempo todo.
Nem sempre é alto, nem sempre é baixo. Na média é legal, vale a pena. Estamos indo para o último bloco e agora vamos começar com a Maria Laura. Qual a sua opinião sobre medicinas alternativas como quiropraxia e acupuntura para problemas ortopédicos? Então, a medicina alternativa, ela é bem-vinda, né? Ela é um complemento ao tratamento, tá? A acupuntura hoje é reconhecida como especialidade médica. Você pode ser um médico acupunturista e tratar de todo tipo de patologia que a acupuntura trata, né? Doenças musculoesqueléticas, né? Dores, principalmente, cefaleia, fibromialgia, né? Você pode tratar problemas geniturinários, né? Você pode tratar pedra no rim, você pode tratar muita coisa com a acupuntura. A quiropraxia é mais recente, né? Até onde eu sei, estão começando agora as faculdades de quiropraxia no Brasil. Nos Estados Unidos eu tive a oportunidade de ser tratado por um DO, né? É um osteopata lá, né? Um doutor osteopata lá, o DO. E achei muito interessante. Eu fui fazer uma viagem uma vez para lá e estava num curso. E aí eu estava com uma dor no pescoço que aquilo não passava de jeito nenhum. Cheio de DOs lá e fazendo curso com a gente. Eu falei, pô, tô com uma dor no pescoço. O cara falou, pô, é verdade. A gente começou a conversar e o cara, posso manipular? Pode, né? Tinha um certo preconceito, sim, né? Aí o cara foi lá, fez a manipulação, me ensinou os exercícios. Isso já tem quase 9 anos que eu fiz. Meu pescoço continua zerado graças a ele. Então, as terapias alternativas, todas elas são bem-vindas. Elas não podem ser o principal tratamento, elas são alternativas e complementares. O nome é esse, né? Você não pode deixar de fazer uma quimioterapia num paciente oncológico para fazer um tratamento alternativo. Mas se você faz o seu tratamento convencional e você consegue proporcionar bem-estar e alívio para a pessoa para uma terapia alternativa complementar, certamente ela é bem-vinda. Tá bom? Bom, a medicina tem avançado muito, né, nos últimos anos. E sabendo disso, qual avanço ou descoberta o deixa mais entusiasmado na área da ortopedia e por quê? Então, a ortopedia tem evoluído muito, né? Se vocês assistiram o Pearl Harbor, o filme, né? Aquela hora que eles estão bombardeando a base, que o pessoal está no hospital, olha a cena lá, tá todo mundo enfaixado na cama, com um monte de coisa puxando. A ortopedia antes de 1950 era aquilo. O paciente quebrava, você põe um gesso, você põe uma tração e esperava aquilo consolidar. Em 1953 para frente, a ortopedia sofreu uma grande revolução, que foi o tratamento cirúrgico das fraturas. Isso foi motivado não por guerras, mas pelo desejo do pessoal que mora nos Alpes em esquiar. O pessoal esquiador de neve se quebra muito, ficava muita sequela, ficava muito tempo para recuperar e o pessoal começou a desenvolver o tratamento cirúrgico das fraturas, que foi um tratamento baseado em biomecânica. Então, a ortopedia, por muito tempo, evoluiu com base na biomecânica. O tratamento mecânico era o mais importante. O alinhamento do eixo era o mais importante, uma fixação rígida era mais importante. Aí apareceram as próteses, né? Para tratar os desgastes de juntas gastas, né? Mais comum prótese de quadril, prótese de joelho, que a gente já ouviu falar, né? Hoje parece fácil, eu vou fazer uma prótese, né? Mas a prótese de quadril ela começou a ser desenvolvida em 1954, se eu não me engano, por um inglês, que realmente aquilo funcionou. O meu professor aqui, ele conta que a primeira prótese feita na unidade de emergência, o paciente aqui do HC, a primeira prótese de Ribeirão Preto, o paciente internou um mês antes da cirurgia, ficou no isolamento por 30 dias, né, tomando todo tipo de banho para desinfecção, que o pessoal tinha um medo danado de que aquele corpo estranho no corpo da pessoa virasse uma infecção, uma coisa crônica, né? Hoje a gente faz prótese de quadril, num dia dá alta ao paciente, 2 dias depois, o paciente andando bem, feliz da vida. Então, esse foi um grande avanço na ortopedia. Aliás, não sou eu que estou falando. Isso foi publicado num grande jornal médico. O primeiro avanço do século XX foi a cirurgia oftalmológica, a cirurgia de catarata. E o segundo avanço médico do século XX foi a cirurgia de prótese de quadril.
Aquilo realmente beneficiou um monte de gente. Então, a ortopedia hoje, ela está vivendo um outro lado. A gente está procurando mais terapias biológicas, mais terapias regenerativas, mais coisas que cicatrizem, ao invés de substituir a parte mecânica, né? Então, o que a gente tem visto agora, tem tido várias indústrias fabricando, por exemplo, ácido hialurônico, que a mulherada usa para preenchimento. Ácido hialurônico, hoje, articular, é um negócio que tem vindo com força. É uma terapia biológica, uma terapia que ajuda no tratamento do desgaste, né? É mais uma alternativa para o tratamento do doente, né? Tem toda uma discussão em relação a isso, se é válido, se não é válido, como é que funciona direito e tal, mas o fato que a gente vê é que hoje a ortopedia tem virado para procurar uma solução biológica, não só mecânica, como foi no passado. Mas que a evolução é constante, graças a Deus. Qual o benefício da radiofrequência guiada por ultrassonografia e quais foram os resultados do uso dessa técnica? O que é uma radiofrequência, né? É uma técnica que você tem uma agulha ela é encapada, com a pontinha exposta, uma agulha de metal. Essa pontinha de metal, ela vibra com uma frequência alta, com uma frequência de ultrassom, e essa vibração no tecido, ela produz um aumento da temperatura. Chega a 100 graus. Né? O que acontece? A gente coloca a mão numa chapa de 100 graus, queima, né? Então, na verdade, o que a radiofrequência faz é provocar uma queimadura controlada. A medicina evolui em muitas áreas, né? A anatomia é uma área que evolui muito. A anatomia é a mesma desde 1950. Não, a anatomia muda, né? Quer dizer, não muda, o músculo é o mesmo, mas o que muda são os complementos. Tem umas técnicas de microdissecção. Você faz dissecção de nervo por microscópio. E o pessoal começou a estudar como é que é a inervação das articulações, por exemplo. E aí você tem alguns nervos que dão inervação da articulação, que são nervos que só servem para isso. E você pode queimar. Então a radiofrequência é uma técnica que queima, né? E eu quero queimar nervo. Se eu tenho uma articulação doente, né, de uma pessoa que não pode ser submetida a uma cirurgia por N problemas, por exemplo, e eu faço a lesão do nervo, da articulação, eu alivio a dor da pessoa. Eu estou tratando o desgaste da pessoa? Não, mas eu estou tratando a consequência que é a dor. Tá? Então a radiofrequência faz isso, ela trata a dor. E o ultrassom é uma técnica bem legal, porque você consegue ver em tempo real aquilo que você está fazendo. Né? O ultrassom, basicamente, você produz uma excitação num cristal, aquilo produz um som de alta frequência, que não é audível, e aquilo bate no tecido e reflete. Dependendo da quantidade que é absorvido ou refletido, você consegue, com um programa, fazer uma imagem. Né? Então, quando você usa o ultrassom para você guiar a sua agulha de radiofrequência, eu consigo enxergar as estruturas que eu quero queimar, consigo colocar minha agulha guiado por aquilo e consigo produzir uma lesão controlada que vai destruir um nervo que causa a dor da pessoa. Então essa é a técnica. É uma técnica bastante interessante, mas é uma técnica que está evoluindo também. Tem resultados bem legais, algumas coisas funcionam muito bem, outras, como tudo na medicina, não funcionam tão bem assim. Mas a coisa tem evoluído para uma melhora. É uma alternativa bem interessante para o tratamento das pessoas com dor, principalmente dor ortopédica. Tá bom? Você atuou como diretor de um banco de tecidos no Hospital das Clínicas, aqui em Ribeirão Preto, mas também foi professor na UNAERP no nível superior. Como definiria essas experiências e qual a importância desses trabalhos para a nossa sociedade? Bom, vamos lá. Professor é tudo, né? Eu acho que ser professor é a coisa mais legal que a gente pode fazer na vida. Eu fui professor só um ano na UNAERP, gostei muito de dar aula. Por que eu parei? Porque eu tinha muito serviço na época, tinha o HC, tinha meu consultório, tinha o UNAERP, estava tendo choque de horário. E alguma coisa eu não ia fazer direito. Então eu resolvi sair por cima lá, pedir demissão
e deixei esse projeto engavetado para o futuro. Na hora que eu estiver mais calmo, com a clínica mais organizada ou mais à frente na carreira, eu pretendo voltar para a docência. É muito legal ensinar os outros, né? É difícil, é muito difícil. Quando você está lá explicando, você se prepara uma aula, você vai lá, você dá todo o teu conhecimento, né? E a pessoa está lá bocejando, olhando para o teto, não é fácil engolir aquilo não. Mas enfim, faz parte do espinho da profissão de ser professor. Esse projeto está para um segundo tempo. Eu não fui diretor, eu sou diretor do Banco de Tecidos, até hoje. O projeto é meu, fui eu que fiz o projeto, tive apoio da instituição para fazer. Você sabe o que é um banco de tecidos? Então vamos lá. A história da prótese, né? Prótese de quadril, por exemplo, legal. Eu troquei a junta da pessoa, estava doente aquela junta, coloquei uma junta nova nela, de metal, e a pessoa foi usando, e aquilo, por algum motivo, soltou. E a pessoa percebeu ou não percebeu, teve acesso ou não teve acesso, e aquilo gerou um defeito no osso da pessoa, ficou um buraco lá dentro, e eu preciso preencher aquilo com osso. Onde que eu vou arrumar osso para preencher aquilo? O pessoal já estudou de tudo, estudou cerâmica, estudou vidro, estudou osso bovino, estudou de tudo. E isso não funciona tão bem quanto o osso humano. Então o banco de tecidos é um lugar que eu armazeno osso humano. Da onde vem esse osso? Vem da doação de órgãos. As pessoas que doam os órgãos, a gente pode pedir para elas doarem alguns ossos, não é todos os ossos, né? A gente tem preferência pelos ossos das pernas, por exemplo. A gente leva isso para o banco de tecidos, esses ossos congela, por exemplo, transformando eles em pó, né? Ou em pedaços muito pequenininhos para preencher esses defeitos. Então o banco de tecido tem a ver com transplante. É um banco de tecido humano. Se você tem um conjunto de células, você tem um tecido. Se você tem um conjunto de tecidos, você tem um órgão. Um conjunto de órgãos, você tem um sistema. Um conjunto de sistemas, você tem um ser vivo. Tá? Então o tecido ósseo é um tecido que me ajuda a tratar das falhas ósseas que as pessoas possam ter. Por trauma, por câncer, por infecção, por uma prótese mal sucedida. Tá? Essa é uma experiência bem legal, essa estou vivendo ainda. Ainda estou lá. Na verdade, a gente expandiu essa técnica agora. Agora não é só um banco de osso. É um banco de osso, de tendão, de ligamento, né? Então, na medicina esportiva, por exemplo, o tendão humano tem muita utilidade. Ligamento de joelho, por exemplo, rompido, usar tendão de banco é uma técnica bastante legal. Transplante de menisco é uma coisa que a gente está desenvolvendo. E outros tecidos também. Pele humana, para queimados. Acho que o transplante mais comum que todo mundo conhece é o transplante de córnea, né? A gente vai agregar essa tecnologia no banco. Agora existe um banco de olhos no HC, mas que provavelmente nós vamos juntar, fazer um banco só. Então o banco vai ser um banco de multitecidos humanos. Osso, pele, córnea, né? Então a função disso é transplante. E é uma experiência que está sendo bem legal, bem diferente, bem legal. Dr. Luiz, obrigada pelos ensinamentos e por falar mais sobre a medicina pra gente. Em nome de todos, eu estou aqui agradecendo por tudo que você falou pra gente. Pode? Bom, pessoal, eu queria agradecer o convite. Foi muito legal essa tarde aqui com vocês, poder discutir um pouquinho. Então, os jovens estão interessados. O pessoal aí espontâneo, cada um da sua área, né? Então, uma habilidade diferente. Legal. Estou animado e tenho certeza que todos terão um futuro brilhante. Obrigado.